Beleza. Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Sioncast a gente recebe a psicóloga Fernanda Natal. Gente, agora é com ela aí. Fernanda, por favor, fala pra gente aí tua especialidade, como você tem atuado nesses momentos, né, difíceis que a gente tem passado, e fala um pouquinho sobre você aí. Então, primeiro quero te agradecer pelo convite, né? Para mim é um prazer poder estar aqui com você e falar sobre o que a gente vai falar, que é saúde mental, ansiedade, né? Eu sou psicóloga, sou formada desde 98, sempre atuei na área clínica, né? Trabalho com a Gestalt terapia, que é uma das abordagens. E agora, de um tempo para cá, estou botando como foco a ansiedade mesmo. Quer dizer, então, eu trabalho voltado para esse nicho, né? Você começou a olhar vamos dizer assim, com mais afago para a ansiedade em decorrência do momento que a gente está passando ou por uma questão mesmo de escolha? Fala um pouquinho para a gente como é que você decidiu aí a se especializar e se tornar uma referência aí no assunto. Então, quando a gente escolhe trabalhar com alguma coisa, né, a gente tem que ter uma identificação com isso. Então, a escolha da ansiedade não foi à toa, né? Eu já vivi isso, já tive a experiência patológica da ansiedade. Então, a minha escolha foi exatamente por conta disso, né? Então, assim, você se identifica e aí você vê como que é o sentimento, como aprisiona, e você vê que isso pode passar, é só um momento. Então, eu resolvi ajudar outras pessoas a encontrarem esse equilíbrio que eu consegui depois de um tratamento, depois de um Lógico. tempo, né? A gente estava batendo aquele papo ali nos bastidores antes de começar a gravação, sobre a ansiedade boa, né? O que isso também que existe totalmente um estereótipo, né? O ansioso é o cara desesperado, meu Deus, vai morrer. Não, mas existe também a ansiedade não boa, mas a ansiedade inata, né, ao ser humano, né? O que é isso? Porque é pouco falado. Muitas das vezes só se fala do transtorno patológico, né? De quando você está doente. Como você falou, pô, tive esse problema, passei por isso, e aí depois falei, não, por empatia ao próximo e pela minha formação, vou me especializar no assunto. Isso aí. O que acontece? A gente está acostumado a falar de ansiedade só a parte ruim dela, né? A ansiedade ela é normal, ela é comum ao funcionamento do nosso corpo. Então, assim, todas as pessoas experimentam a ansiedade. Ela vem quando você experimenta uma sensação futura que você não pode controlar. Então, ela está sempre relacionada ao futuro, coisas que você não tem ideia do que vai acontecer. Então, isso é normal. Por que é normal? Porque quando você começa a experimentar essa ansiedade, ela gera uma energia boa, ela gera uma motivação para você em função de fazer outras coisas. O que traz o transtorno de ansiedade, na verdade, é a falta de controle, né? Porque você prevê muitas coisas, você quer muitas coisas, você quer agir, mas quando você não consegue, começa a te trazer frustrações. Como, por exemplo, você experimenta um momento de ansiedade, você tem, no final de semana, uma festa para ir, você tem um encontro com alguém que você não vê. Então, você cria uma expectativa. Na verdade, ela está relacionada à expectativa que você cria e ela tem a ver com o comprometimento que você tem com relação àquilo, e aí você se aplica para poder fazer aquilo acontecer. Só que o que acontece? Se isso começa a gerar uma preocupação, se isso começa a gerar um medo, aí passa a ser patológico. Uma frustração também, né? Em decorrência de você não ter conseguido êxito naquilo que você planejava. Exatamente. Então, assim, eu estou experimentando uma sensação do que pode acontecer, eu crio uma expectativa, mas você sabe que expectativas são expectativas. Lógico. Né? Quantas expectativas a gente cria e quantas dessas expectativas se concretizam. Então, assim, quando você passa a viver no futuro, você sai do teu presente, né, do teu momento do agora e começa a viver lá fora. O que vai acontecer? E se? Quando você entra no e se, já era. aí já era. Mas se você
experimentar essa ansiedade como uma questão que vai te impulsionar, ai, olha que coisa boa, então eu vou me preparar. Ah, eu tenho uma entrevista hoje, então eu vou me preparar para essa entrevista, eu vou me arrumar, eu vou estudar sobre aquele assunto. Aí isso é motivador. Entendeu? Na semana passada a gente recebeu o Rafael Feijão, meu irmão, o cara que falou um pouco disso, né? Que quando você deixa a emoção entrar na equação, já era, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, na verdade, lógico, a gente vai se aprofundar aqui ao longo do bate-papo, essa ansiedade boa é inata, todos têm, né? Exatamente. Mas quando começa a gerar esses prejuízos na mente, né? É que aí sim se transformam num problema, nessa patologia que assola o Brasil, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, não é isso? A gente tem, em média, quase 10% da população brasileira, né, pela OMS, é ansiosa. Então, a gente é o país mais ansioso do mundo, né? Já era ansioso, né? Então, assim, com todos os acontecimentos... O desenrolar desse último ano desse último ano, com expectativas mais catastróficas, né? Então, isso aumentou grandemente. E a gente vê como a depressão também junto com a ansiedade, né? Porque, às vezes, elas estão próximas, bem juntas. Então, assim, um crescimento enorme em função exatamente dessa expectativa do futuro. Como vai ser o futuro? A gente não sabe. Mas, quando a gente vive uma situação que a gente está vivendo agora, isso fica mais forte, né? Isso fica mais evidente. Como vai ser? Na tua gama de pacientes hoje, você sentiu, nesses últimos 12 meses, um aumento desses transtornos, né, da depressão e da ansiedade bem coligados aí? Muito, muito grande. Porque o que acontece? É exatamente o que eu falei. A ansiedade patológica está relacionada a você estar sempre lá no futuro, sempre pensando no que pode acontecer. Quando a gente vive uma situação dessa que a gente está vivendo, que a gente realmente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem um prognóstico ruim, né? Lógico que a gente está vendo uma luz ali e a gente tem que se apegar a ela, porque é ela que vai fazer a gente ter uma expectativa boa. Né? Mas quando a gente ouve uma reportagem, quando a gente ouve o que as pessoas falam na rua, a gente vê a situação mundial, realmente você fica... meio vítima, né, daquilo, né? Você fica sem escolha, né? Você fica com medo. É real, é um medo real. Não é só um medo da ansiedade, do que pode vir a acontecer, mas não vai acontecer. Não, provavelmente não vai, mas tem muita coisa acontecendo. Sim. Então, assim, o número de pessoas ansiosas, o número de pessoas que estão precisando de um aconchego, cresceu. De um afago, de uma escuta, né? Sim. Até por conta das pessoas que estão isoladas, né? Lógico. Essa relação interpessoal, ela não tem existido. A gente tem que evitar. Então, assim, você tem através do celular, você tem através, que hoje já é ótimo, porque você já consegue ver, né? Não é só ouvir o telefone, você consegue ver a pessoa. Sim. É muito importante, mas não é o suficiente, porque a gente, principalmente o brasileiro, ele precisa desse contato. A gente tem esse contato. É cultural da gente. É cultural. Com o advento da telemedicina no ano passado, creio que, de repente, a demanda de pacientes tenha crescido bastante. Com certeza, com certeza. Isso, de certa forma, na tua opinião aí, profissional, foi... tudo bem que não tem mais aquele contato ali, né? Aquela visão clássica de filme, né? Naquele divãzinho, o psicólogo anotando, tudo bem, mas para você, de processo de cuidado, vamos dizer assim, de prevenção, né? E do cuidado mesmo do transtorno quando a pessoa já tem. Mesmo sendo por teleconferência, etc. e tal, tem seu valor. Com certeza. Você estabelece uma conexão, né? Porque o processo terapêutico, ele precisa que a gente crie um vínculo, né, de confiança, porque você vai falar de você para mim se você se sentir à vontade, se você sentir confiança, né? Se o ambiente for propício para você fazer aquilo. Então, assim... Lógico que o processo terapêutico, a gente sempre foi acostumado a ter um contato
próximo, né? Físico, essa coisa da cadeirinha, da poltroninha, do divã. E hoje a gente teve que se readaptar como várias outras profissões, especialidades, a gente tem que se readaptar. Mas, assim, mesmo assim, a gente consegue ter o olho no olho, a gente consegue ter um tom de voz que te aconchega, a gente consegue ter um contato que estabelece esse vínculo e que faz com que a pessoa consiga relaxar e aproveitar abrir, né? E abrir o momento e se conhecer. Então, assim, como a empresa, o Sion, ela é uma empresa voltada para conscientização sobre o tema de saúde mental, eu acho que vale sempre a pena ressaltar essa questão, né? Porque o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, enfim, qualquer profissional que venha cuidar daquele momento ali do paciente, ou sequer, sei lá, em suma, ele tem essa... ainda é muito discriminado, né, Fernando? Quando você entrou na faculdade, o que era o psicólogo na época? Fala um pouquinho pra gente aí. Hoje ainda né? Assim, é uma profissão que, como a gente até estava falando, né? A pessoa tem hipertensão, ela vai no cardiologista, toma um remédio e tudo bem. A pessoa tem um problema emocional, né? Um problema psicológico, ela já é difícil de assumir que ela tem, né? Quando ela tem, ela foge porque ela entra como se fosse uma fraqueza. Então eu sou fraco, né? Eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra. Eu não quero tomar o remédio do psiquiatra porque eu vou ficar dependente. Mas ela toma um remédio para diabetes. Ela não encara, né, as questões emocionais e mentais como uma prioridade, exatamente. Ela começa a botar outras coisas à frente. Então, não, eu estou bem, então eu vou me tratar. Mas eu vou me tratar assim, eu vou lá no cabeleireiro. E aí vou me cuidar. Sim, e aí sim. é como se você externamente estando bem, Sim. internamente você fosse ficar bem também, e são coisas distintas. Sim. As duas coisas precisam acontecer para a gente ter o equilíbrio, na verdade, né? O equilíbrio é o que a gente busca sempre, né? Nem muito, nem pouco. O difícil é a gente achar esse meio termo. Então, assim, existe ainda hoje muito preconceito, né? Eu não sou maluco, não, eu consigo lidar com isso, não é necessário. Sim, não, sim. eu só estou nervoso, não, eu só estou um pouco estressado. Eu só cheguei na beira do precipício aqui para me jogar, mas é tranquilo, eu consigo lidar com isso bem. Exatamente. Mas é porque, às vezes, a pessoa nem vê que ela está na beira do precipício, porque são atitudes e comportamentos que ela vem tomando diariamente e sempre, né? E na rotina e na correria, ela está ali no automático, que ela não se dá conta. Ela não consegue parar e perceber, olha, isso aqui não está legal. Tem alguma coisa que está fora do propósito do que é para ser, né? E, às vezes, o corpo da gente vai dando um monte de sinais e a gente, mesmo assim, não escuta. Né? Então, aí você está estressado, e aí você começa a estar irritado, e aí você começa a ficar um pouco triste, e aí você está preocupado demais e você não dorme, mas você acha que isso é só normal, é a tua rotina que é acelerada. Mas você não para encarar que tudo isso que está acontecendo, o teu corpo está falando, olha só, você não está dormindo, mas o ser humano ele precisa dormir. Então, se você precisa dormir e não está dormindo... Está acontecendo alguma coisa, né? E, assim, esse preconceito vem exatamente das pessoas não pararem para se perceber. Você fica sempre percebendo o outro. Às vezes é mais fácil eu falar para você, Gustavo, estou achando que você está meio triste, acho que você está um pouco acelerado. Mas eu estou vendo você, mas eu não estou me vendo. Aí você fala, Fernanda, mas você também está. Você percebe? Não, Sim. Eu não percebo. Porque é sempre muito mais fácil a gente perceber no outro do que na gente aquelas coisas que... Sim. Até te perguntar isso. Psicologicamente falando, existe aquela máxima do tipo... tudo que você está falando para mim está transbordando. Isso psicologicamente falando acontece muito? Às vezes sim, porque muito vem da tua interpretação do outro, né? Não necessariamente o que o outro é. Na verdade, é totalmente a minha interpretação sobre você e não o que você é, né? Sim. O que você é, você sabe o que você é. Agora, como eu te vejo, entra a minha interpretação. E aí, a minha interpretação entra questões minhas, que eu vou falar sobre você.
Então, Sim. tem tudo a ver, né? Essa questão que a gente estava falando, né, do psicólogo ainda ser achado o cara que cuida de maluco, né? É muito sério isso. E é realmente o tema que a empresa aborda, porque o problema só acontece de verdade na maioria das vezes na vida das pessoas quando já estourou. Só vão te procurar. Assim, se você fosse chutar hoje, dentro da tua, da tua cartilha de cliente, né, de paciente, hoje, se você fosse chutar estatisticamente, quantos te procuraram para prevenir e ter um desempenho melhor, ou quantos te procuraram porque já estava com um problema estourado? Assim, hoje já existe até uma consciência de algumas pessoas que falam assim, não, eu sei que é necessário, eu sei que eu posso crescer muito mais trabalhando questões que não estão ok e que podem ficar muito melhores. Né? Então, é porque eu acho que é necessário, independente de eu estar focada num problema específico. Mas a maioria das pessoas, elas vêm quando realmente já está numa situação que ela não consegue mais mesmo caminhar. É assim, já está muito ruim. E mesmo assim, às vezes ela começa o tratamento e aí, quando você começa a mexer, né? Porque muitas das vezes você tá mal e aí já não tá se sentindo ok. Você começa a trabalhar, aquilo ali vai crescer, né? Porque aí você vai começar a ter contato do que está acontecendo para você estar daquele jeito. Porque às vezes você sabe que você não está legal, mas você não está sabendo o que está acontecendo para aquilo ali. Não está legal. O fato gerador, né? Exatamente. Então, quando você chega nesse ponto, às vezes as pessoas vão de novo embora e aí precisam desse tempo para dar uma recuada, né, e ver e depois voltar. Tipo, vamos encarar, porque é difícil. Mudar é difícil, você tocar na ferida é difícil, você ter contato com o que te faz sofrer é difícil, né? E muita da evitação das pessoas com relação à psicologia, à saúde mental, ela está vinculada a isso. Né? Então, assim, aquilo, o preconceito vem do que eu não quero mostrar que eu sou fraco. Então, como assim que eu não consigo lidar com as minhas emoções? Na verdade, a gente é criado desde que a gente entra na escola, desde que a gente nasce, né? A gente é ensinado a várias coisas didáticas e pedagógicas, mas ninguém ensina para a gente como a gente lida com as nossas emoções. A gente tem que ser forte, né? A gente precisa só ser forte. E vamos para a vida. Tu acha que, um exemplo, na escola, se houvesse ao menos algum tipo de introdução à psicologia, alguma coisa do tipo, assim, né? Aquele teu primeiro período lá, tu acha que, de repente, seria um fator determinante para ter seres humanos lá na frente menos frágeis? Né? Porque a gente estava até comentando na última gravação, eu falei com o Rafa, e ele concordou porque ele lidera a equipe, etc, e tal, de lutadores, e ele vem notando como é que o ser humano vem se fragilizando ao longo do tempo, né? Como é que vem criando várias fragilidades, né? E uma delas é o que a gente estava comentando, né? Um exemplo, hoje você busca se tornar mais ainda referência no assunto de ansiedade, e a ansiedade, quando gera aquela frustração, naturalmente, ela entra em contato com essa questão de fragilidade. Que você falou, eu sou fraco, não consigo lidar com isso sozinho, vou ter que procurar alguém que é absurdo. Então, você acha que, assim, na primeira fase da vida, né, na infância, na adolescência, se tivesse pelo menos um mínimo, você acha que seria melhor não esse digo caminho? nem em níveis assim de você falar uma introdução à psicologia, mas você viver experiências de troca de emoções, você viver experiências de que você pode sim ser frágil em alguma situação, mas você pode superar aquela situação. Você ser frágil, você ter medo, é natural, é normal você ter medo. Né? O ser humano, ele oscila as emoções, nos sentimentos, né? Então, você não é forte todo o tempo, não dá tudo certo todo o tempo. Você tem as tuas fragilidades, você tem os teus medos, você tem as tuas fraquezas. E aí você vai lá embaixo, mas você vai lá em cima. Então, a gente não é ensinado a isso. A gente é ensinado que a gente tem que ser sempre forte, que a gente tem que ser sempre bom, a gente tem que ser o melhor, a gente tem que dar conta de tudo. Então, isso faz a gente ter essa cobrança interna. E
E no mundo atual que a gente vive, né, corporativo, né, é total, é demais, assim, porque você tem que ser o melhor na tua profissão, você tem que ser o melhor empresário, você tem que bater todas as metas, né? Você tem que dar conta com sucesso. É só sucesso, a gente só fala de sucesso, né? E aí ninguém nunca está preparado Para falar da derrota, para né? falar do fracasso, mas é normal o fracasso. Você vai ter o teu momento de vitória e você vai fracassar, e o importante é quando você fracassar, você ter força para voltar, crescer e voltar a ser forte. No final e do ter poço sucesso. tem uma mola, né? É isso aí. E aí, muitas das vezes, essa cobrança interna e essa falta de preparo que o ser humano, de um modo geral, tem com relação às emoções, faz com que seja muito mais difícil quando ele chega lá em cima. Quando ele chega nesse momento de, eu sou empresário, eu tenho que ter todo o sucesso possível, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que estar sempre bem. Aí, quando isso fugiu desse meu padrão que eu fui ensinado, né? Porque assim, a gente estuda para quê? Para trabalhar, ter uma profissão e estar lá no topo. Sempre lá no topo. Sim, sim. Acaba que a gente tem um problema muito sério, que é cultural, né? Como a gente estava comentando, que é justamente isso, né? É uma cultura de forte, vitória, né? Isso assim, acredito eu, isso é uma crença minha, pessoal, que seja difícil até pacientes, assim, com um grau de hierarquia, de repente, numa instituição militar, ou um grande executivo, tenha mais dificuldade para aceitar esse processo psicológico, né? Hoje, dentro dos teus clientes, dos teus pacientes, você consegue identificar isso com clareza? Sim, porque entra como essa coisa da fraqueza. Quando ele chega no consultório, ele já rompeu uma barreira enorme, né? Para ele chegar ali, ele já entendeu que tem alguma coisa errada que ele por ele pode melhorar e pode ultrapassar. Então, assim, quando ele chega na terapia, ele já teve um processo dele. Então, isso já é importante, né? O mais difícil é até ele chegar ali, né? Até ele admitir que ele pode ser frágil em algum momento, né? Isso não faz ele não ser forte. Ele continua sendo forte, mas ele tem um momento de fragilidade que é normal, como uma pessoa que tem uma hipertensão, como uma pessoa que tem um diabetes, como uma pessoa que tem um problema cardiovascular qualquer, ou qualquer outro problema, gastrite. É normal. Ele vai passar por isso. É só mais um problema que vai ser resolvido. O difícil é ele encarar, porque o preconceito é, então é maluco, né? Então eu vou lá, ela vai me dizer o que eu tenho que fazer. Muitas das pessoas Eu já ainda... sei o que eu tenho que fazer. né? As pessoas elas não sabem nem como é o processo terapêutico, na verdade, né? Que o psicólogo ele não vai dizer para você o que você tem que fazer. Então, Gustavo, você faz assim. Porque se fosse assim, seria fácil. Realmente, você não precisa do psicólogo, do profissional, e não precisa de ninguém. Você vai num amigo, ele está de fora da tua situação, e aí ele fala, Gustavo, faz isso. Aí você vai lá e faz, seria muito, muito fácil. Só que o processo, ele não é de fora para dentro, é um processo de dentro para fora. É um processo de conhecimento, de autoconhecimento, de percepção de você, dos seus sentimentos, do seu comportamento, para aí sim você mudar. Né? Porque essa mudança ela está relacionada ao que te incomoda e não ao que incomoda o outro. Né? Então, assim, você não vai mudar algo que está bom para você. Só porque eu digo para você que está bom. Sim, sim. Né? Você vai mudar se você parar, racionalizar aquilo, perceber e falar, olha, isso não está legal para mim. Né? Por conta disso, eu estou perdendo isso, aquilo outro. Por conta disso, eu podia ser mais feliz, eu podia ser mais bem-sucedido, eu podia ser muito melhor se eu fosse de outro jeito. Sim. Falando sobre abordagem, Fernanda, você falou, muitas das vezes as pessoas acham o seguinte, creem na gente como um fator, tipo, vai lá e vai ditar regra na minha vida, né? Como não é isso, me explica um pouquinho. Você lá no início falou que você tinha uma linha de abordagem, não é isso? Que você estudou, em suma, e decidiu ir por esse caminho. Explica pra gente um pouquinho como é que é essa abordagem, o que isso é o diferencial para você.
etc. Então, Dá a uma Gestalt palhinha pra gente. terapia, ela é também conhecida como a psicologia da boa forma, né? Ela trabalha muito o momento presente, o aqui e o agora, né? Então, a gente trabalha o que você me traz nesse momento que está te afligindo, que não está bom para você, né? Não necessariamente eu vou lá no teu passado. A gente vai tratar o que está acontecendo aqui. Muitas das vezes vai acontecer da gente chegar lá atrás, vai acontecer. Mas o que hoje está fazendo você estar assim? O que agora, nesse momento? Então, assim, a gente trabalha o presente, o momento presente, que tem muita relação com a ansiedade, que é o que a gente diz, que você está sempre lá no futuro, lá na frente. E, a partir daí, a gente vai trabalhar essas questões e o que você vai fazer daqui para frente. Então, como a gente estava falando, assim, eu não vou dizer para você o que você tem que fazer. Você vai perceber, você vai sentir, né? É você com você. Então, o psicólogo, ele não vai falar para você assim, olha, eu vou fazer isso, você faz aquilo e está tudo resolvido. Não. Tem que ser um processo seu. O psicólogo, ele só te leva a entrar em contato com você, com as tuas emoções, com as tuas atitudes, seus comportamentos. Ele leva você a pensar. Ele leva você a decidir. Você decide, você percebe e você muda se você quiser. O psicólogo, ele é só o veículo que vai fazer com que isso aconteça. É uma decisão íntima, né? E acaba que, quando a gente trata de decisões íntimas, é muito delicado isso, porque, óbvio, que se a gente tem um profissional que já mastigou tudo que já deu certo e deu errado na psique humana, né? Dentro de filosofia, medicina, dentro de várias cadeiras, se formou uma cadeira específica para cuidar disso, né? Então, o que eu creio aqui, na verdade, que essa tomada de decisão tem que ser pessoal também. Só que para Totalmente. alguém tomar essa decisão, tem que saber que está passando por um problema. E aí vem aquele, de novo, não sendo muito redundante, nem prolixo, a gente ficar rodando o mesmo assunto, mas vem o assunto conscientização, né? De 98 para cá, você nota uma melhora na sociedade em relação a esse assunto exclusivo? Você tem como você sempre clinicou e etc., você nota tipo, um avanço na sociedade perante a esse assunto? Com certeza, né? A gente já caminhou aí muito. Inclusive, hoje, os planos de saúde aceitam e cada dia trabalham mais essa questão da saúde mental. Porque quando eu me formei, não existia isso, né? Então, assim, não era reconhecido, o plano de saúde não cobria, era uma coisa que estava fora. Se tornava meio inacessível, né? Era bem inacessível, era mais para quem podia pagar pelo serviço, né? Hoje, para o plano de saúde encarar que é um problema de saúde pública e de que está incluído na sociedade e que é necessário, quer dizer, a gente já conseguiu caminhar muito. Esse reconhecimento, né, a gente já conseguiu adquirir nesses 20 anos aí, a gente caminhou bastante. Temos muito ainda a caminhar, porque ainda existe uma resistência muito grande das pessoas, né? Ainda existe. Mas eu creio que isso a cada dia diminui, né? Cada dia isso está diminuindo e, em função, mais ainda do que a gente está passando, as pessoas estão sentindo mais na pele. Como estão mais sós, mais isoladas, elas estão tendo mais contato com elas mesmas. Eu acho que elas estão começando a se perceber mais, porque você realmente, na correria, no dia a dia, nos afazeres, você realmente fica naquele modo automático e você não dá conta. Você está ali direto fazendo todas as suas atividades, aí chegou o ponto, deitou, dormiu. Ah, mas não conseguiu dormir, mas o que dormiu, resolveu, e vamos para o dia seguinte, e vamos dar conta de tudo, e vamos resolver, né? E hoje eu acho que, em função desse momento, que assim, as coisas meio que pararam, eu acho que teve uma diminuição da velocidade por conta da gente mesmo ter que ficar um pouco isolado, parado e, às vezes, falta de contato social. Falta de contato. Falta daquele amigo que supriu o terapeuta. Exatamente, né? Dos momentos até que Sim. vamos beber um pouco, porque tem muito essa confusão, né, de que eu tô ruim, vamos beber.
Vamos... Se alienar do problema não é resolver ele, né? Não, exatamente. Então, assim, eu acho que em função disso, a gente já melhorou muito. Esse avanço aí eu acho que faz parte, mas a gente consegue ainda ver que tem um déficit, né? Tem uma demanda reprimida muito alta perante o que realmente deveria estar sendo, vamos dizer assim, acionado, né, na sociedade. Eu vejo gatilhos aí na sociedade do tipo, como que a gente vai dar um exemplo aqui? A Cracolândia. A Cracolândia é um problema de saúde pública, né? E muitas das vezes a pessoa emerge dentro das drogas. Não sei, você já atendeu algum narcótico, algum ex-viciado? Já. Ex-usuário, né? Dependente químico, não, né? Dependente químico. Então você tem uma propriedade para falar melhor do que eu. Creio que seja um problema justamente disso. Começa como uma alienação, muitas das vezes. Vou me alienar, eu vou de zoeira, né? Que é para curtir, é só hoje. E depois se torna um problema sério. Então, como qualquer outro fator determinante para a gente gozar de uma boa saúde mental, existe a profilaxia, existe a prevenção. Lá fora já é muito usado isso. Dentro de grandes corporações, inclusive a Ambev está de parabéns. Eles foram, se eu não me engano, um dos big players do Brasil a implantar uma diretora de saúde mental dentro da empresa. Isso nunca tinha visto dentro do Brasil, nunca tinha visto. Lá fora é muito normal, dentro dos grandes red funds, das assets, de bancões, etc. e tal, ter um head de saúde emocional, digamos assim. E esse avanço todo hoje, se você fosse dar uma nota de 0 a 10 desses 20 anos aí, o que você acha aonde que a gente está hoje e para onde a gente pode ir? Eu acho que a gente está num 6, 7. Eu acho que a gente pode chegar no 10. Eu acho que a gente está no 6, 7, que eu acho que já é muito significativo, porque assim, há 20 anos atrás era bem 3, 4. Assim. A gente hoje eu creio nessa máxima, né? Eu tive algumas experiências ano passado e retrasado, perdas na minha vida. Isso que gerou eu criar essa empresa. Não porque eu sou autossuficiente, eu sou muito bom e preciso ajudar os outros. Não, não é isso. Eu acho que quando eu me conscientizei que eu estava passando por algum tipo de problema e não poderia mais suprir sozinho aquilo, né? Eu cheguei nesse ponto de inflexão. Opa, pera aí. Eu não sou autossuficiente. Opa, calma aí. Como é que eu resolvo isso aqui? Caramba, eu não sei. Esse se render diante do problema é o primeiro passo, né? Com certeza. É o primeiro passo. Eu creio que quanto mais entender, né, quanto mais as pessoas entenderem, a sociedade entender, o poder público entender que a próxima pandemia, com certeza, é a de saúde mental, é melhor. Porque o preventivo sempre foi deixado de lado. Em todos os aspectos, né? A gente não estamos aqui para ficar ditando regra, sendo correto, que ninguém é correto 100% todo o tempo. E isso é uma coisa positiva, né? Porque existe aquela cobrança que você falou, né? Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser muito bom, meu Deus do céu, eu fiz isso. Porque essa profilaxia, essa prevenção, né, se encontra em assuntos normais do cotidiano brasileiro. É cultural. Quer ver um exemplo? O carro. Por exemplo, para trocar o óleo de 10 em 10 mil quilômetros, né? Um exemplo. Vê quantas pessoas trocam. Exatamente no cravado nos 10 mil. Ou não, deu 9.800. Poxa, já vou lá trocar. É melhor, já tá. É mais fácil você ver alguém que trocou com 11, 12 mil do que o cara que trocou com 9 mil. Com 60 mil tem que mexer na correia. Sei lá, um exemplo. Deu 75, não tá fazendo barulho, tá bom, meu time que tá ganhando não se mexe. Porque assim, a gente cuida da saúde física. Né? A gente foi ensinado de que a gente precisa, para a gente ter qualidade de vida, a saúde física é o que a gente precisa cuidar. E nunca foi falado da saúde mental, que é o que a gente falou, precisa ter um equilíbrio, né, entre a tua saúde física e a tua saúde mental, a tua saúde emocional. O que acontece? Se a sua cabeça não estiver bem, se você não estiver bem com as tuas emoções, com os teus sentimentos, o teu corpo físico adoece também. Então, assim, a gente é um conjunto. Né? Então, a gente dá muita importância para a saúde física e a saúde mental ela ficou abandonada ali durante muitos anos.
Né? Embora já houvesse uma ciência que tratasse disso, o preconceito não deixava ela ser acessível. Sim. Então, assim, vamos cuidar da nossa saúde física. Hoje, a atividade física ela é prescrita pelo médico para qualquer pessoa, para qualquer tipo de idade que você tenha. A atividade física, a primeira coisa que qualquer médico de qualquer especialidade vai falar para você é: faça atividade física. Sim, Porque sim. comprovadamente ela é maravilhosa para tudo, inclusive para a saúde mental. Sim, sem dúvida. A gente estava comentando isso, inclusive, semana passada. O Rafa vive no esporte há 30 anos, vamos dizer assim, começou criança. E ele falou exatamente isso. Porque acaba que, por exemplo, no caso das artes marciais, traz um quê de doutrinação, né? De respeito, hierarquia, faixa branca, faixa azul, faixa preta. Então, isso é importante também, até para a construção, né? A constituição de um novo ser. A criança, ela vem vazia. Você vai tacando ali dentro, né? E isso é muito complicado, porque, por exemplo, o esporte, ele preenche muito, mas e quem não faz? Né? E quem vive uma infância, uma adolescência nociva, não é antifrágil, né? Eu sou um exemplo mesmo, tipo, meus pais são separados, eles enfim, não convivi com eles na grande maior parte da minha vida. Muitas das pessoas usam isso como um certo escudo para falar: meu Deus, meus pais, eles nunca viveram juntos. Tudo bem, isso é válido, tem que ser tratado. Mas isso não pode ser um escudo, uma desculpa pro resto da vida para você se vitimizar e achar que faltou algo ali, não é isso? Porque o que acontece? Assim, tudo é muito subjetivo. O que para você, às vezes, passa de uma forma que você supera e você fala: ó, eu sou forte, isso não tem nada a ver, meus pais são separados e vamos de boa viver a vida. Para outras pessoas, não, porque assim, é difícil a gente entender o que passa e o que cada um sente. O que, às vezes, para mim, é uma coisa mínima e insignificante, para você é tudo. E vai deixar você arrasado. Então, quando a gente fala de emoção, a gente não tem como mensurar. Né? Não tem regra, não né? É 1 mais 1. A gente costuma falar que em psicologia 1 mais 1 não são 2. Podem ser 3. 5, porque 10. Depende, né? Então, assim, o que é importante para você não é para mim e vice-versa, né? O que te afeta, né? O que te deixa destruído, para mim, pode passar desapercebido. Então, é difícil até, quando você fala de saúde mental, você ser esse processo de fora para dentro. Como é que eu vou dizer para você assim: o certo, né? Gustavo, isso é tranquilo, faz assim. Né? Mas não é tranquilo para você dói, para você traz sofrimento e para você não é fácil. Não, então, é aí que a gente fala que o processo não é externo, o processo é interno. Você tem que ter consciência, tem que ter contato com aquilo ali que você está sentindo, né? E tentar superar. É o que você falou, para você passou bem, né? E é tranquilo e que bom, né? Mas para o outro... É o fim da picada. Meu Deus, meus pais são separados e eu queria que eles fossem juntos e acabou com a minha família. Quem viveu com o pai faltou a mãe, quem viveu com a mãe faltou o pai e por aí vai. Você vê irmãos. Sim. Irmãos, eles são os mesmos pais, às vezes, né? O mesmo pai, mesma mãe, moram na mesma casa e as questões emocionais são completamente diferentes, porque são seres diferentes, são indivíduos, nós somos indivíduos únicos, né? Cada um tem a sua peculiaridade, cada um é só ele. Sim. Não tem ninguém com uma digitalzinha igual a você nesse mundo. É só você. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo, ele não é você, ele é diferente. Então, a psicologia ela passa muito por isso, por essas questões, né? Quando você fala de saúde mental, ninguém foi preparado para lidar com a saúde mental. Hoje se fala de saúde mental, porque hoje entrou num momento quase que caótico relacionado à saúde mental. A gente está quase no caótico. Uma convulsão social, né, propriamente dito. Quase nisso. Então, assim, não tem como você mais negar que a saúde mental é importante. Não tem mais como você mascarar a saúde mental, porque hoje está evidente. As pessoas estão gritando por
me aconchega, me ajuda, me socorre. Não está dando. É um apelo muito grande, né? Exatamente. E acaba que, assim, Fernanda, eu pelo menos entendo esse transtorno de ansiedade que a gente inicialmente falou, e a gente toda hora volta no assunto, porque é o assunto que mais importa hoje a nível de saúde mental no Brasil. Tem crescido muito nas crianças também, nos adolescentes, né? Por várias questões, né? Você acha que tem algum tipo de ligação por essa questão de fragilidade dessa geração que já está pegando tipo, tudo mastigado, está faltando informação relevante, né? Ou seja, a construção do ser está se construindo numa base, vamos dizer assim, não muito sólida. Você acha que tem algum tipo de ligação? A criança e o adolescente de hoje está passando por mais... Meu Deus, e aí, caramba, será que eu vou passar no vestibular? Será que eu não vou? A gente vive uma sociedade imediatista, né? Tudo tem que ser rápido, né? Então, você compra uma coisa na internet, ela tem que chegar hoje à tarde, você compra de manhã, ela chega à tarde. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser agora, né? E a gente tem que dar conta de tudo. Então, assim, a criança, o adolescente, ele está vivendo nesse mundo. Ele está vivendo nesse mundo que é digital, né? Que é importantíssimo, que é maravilhoso, mas que tem a sua parte ruim. Né? Tem essa coisa deles estarem conectados todo o tempo, o cérebro não descansa mais. O cérebro das crianças, ele funciona 24 horas por dia. Então, a gente tem criança ansiosa que não dorme. A gente tem criança que está o tempo todo ligado. Por quê? Porque o celular faz com que ele fique conectado todo o tempo. Todo o tempo. As crianças não têm mais um momento em que elas param de pensar. Porque quando elas estão parando, como nós também, né? Quando a gente está na fila do banco, antigamente a gente ficava lá na fila do banco, esperando. Hoje a gente está no celular. Então a gente está com informação. Aquilo ali é informação 24 horas por dia. A gente, na hora de dormir, né? Quando a gente fala de insônia, a gente, na hora de dormir, a gente está conectado. E aí, antigamente, a gente não tinha o celular, aí eu costumo dizer assim, como é que a gente vivia sem celular, né? A gente ligava para casa, poderia falar com o Gustavo, olha, ele não tá, ele chega às 7 da noite. Então, às 7 da noite, eu ia ligar para falar com você. Hoje, se a gente toca um plim, a gente já sai correndo, a gente já tem que olhar, a gente já tem que... Quem está falando comigo, a gente para de comer, porque a gente não tem mais um minuto, a gente está conectado 24 horas. Isso traz ansiedade. Né? Isso traz desconforto. Isso como tudo, tem os prós e os contras. E como tudo, como eu já falei, o equilíbrio é o principal. Né? É você conseguir equilibrar isso daí. Então, assim, as crianças estão mais ansiosas? Sim. Os adolescentes estão mais ansiosos? Sim. Eles estão conectados 24 horas por dia, eles estão o tempo todo tendo informação. Eles não têm mais o tempo de, assim, você tem uma informação, aí você para e absorve aquela informação. Não tem. É só informação, informação, informação todo o tempo. E que horas que ele absorve esse daí? Aí, às vezes, a hora que ele vai dormir. A hora que ele larga o telefone, que era a hora dele descansar, ele começa a pensar sobre todas aquelas coisas que ele viveu no dia. A gente, agora, eu queria que você pudesse falar um pouquinho como que quem está assistindo a gente, como que a sociedade num todo, né, pode reparar, né, e pode ter esse autoconhecimento do tipo, a gente volta lá naquela fase, opa, daqui para cá é patologia, daqui para cá é transtorno, daqui para cá eu tô me sabotando, né? Porque hoje também tem isso, né? A autossabotagem. O ser humano a todo instante se sabota. Ah, não vai dar certo. Pô, a ansiedade é isso. Esse é um dos efeitos da ansiedade, é você se autossabotar. É você achar que você não está capaz, que o outro é melhor do que você, né? A ansiedade, ela traz isso. Ela faz com que você se diminua. Esse é um dos efeitos da ansiedade, dos transtornos de ansiedade. Você é extremamente crítico, perfeccionista. Então, assim, a gente às vezes fala assim, a perfeição, o perfeccionismo é uma qualidade ou é um defeito? Vai depender da tua intensidade. Porque dependendo da intensidade do teu perfeccionismo, ele te paralisa. Porque você tem que ter tão bom, tão perfeito, que você não faz nada. Você passa a não fazer coisa nenhuma, exatamente porque você tem que ser só perfeito. Não tem que ter um erro, não pode ter... Sim. E o que os outros vão falar? E se eu for criticada?
né? A ansiedade, ela entra muito nisso, né? A pessoa ansiosa, ela está sempre muito preocupada com o que vão julgar, com o que vão falar. Será que eu falei certo? Será que isso atingir o outro? Será que eu não devia ter falado desse jeito? Né? O ansioso, ele tem dificuldade de dizer não, porque ele quer sempre agradar o outro. Então, ele se respeitar, ele dá o seu limite, entra, poxa, e se eu fizer isso e a pessoa não gostar mais de mim? Entra toda uma insegurança. Lógico. A ansiedade faz com que o indivíduo fique ansioso. Porque a ansiedade, ela não é só você ter pressa. Ela não é só você querer que as coisas aconteçam logo. Não, a ansiedade, ela entra com sintomas físicos. Quando a gente fala de transtorno, Sim, né? É uma coisa boba, né? Isso aqui, ficar mexendo a cadeira, mexendo a perna, Isso uma é espécie de ansiedade. ansiedade. A gente vive momentos... É manifestação, né? Eu tô aqui. Né? Eu não estou acostumada. Sim, né? A gente sim. não é um ambiente que a gente Sim. possa dizer assim, eu estou 100% confortável. Não. Sim. Então, aqui, ó. Traz um desconforto. Traz um desconforto. Essa é a ansiedade boa, que a gente falou lá no início. Essa é a ansiedade que te movimenta, assim. Vamos enfrentar, né? Eu não estou acostumada, mas eu vou dar conta. Eu vou conseguir. Essa é a parte boa da ansiedade. É a ansiedade que te impulsiona, que te gera energia. Agora, quando ela começa a entrar, você começa a ter na tua cabeça aqueles sentimentos de que preocupação excessiva, medo intenso, né? A ansiedade, ela entra, por exemplo, nessa situação de você achar que você começa a ter pensamentos de que alguém vai morrer, que alguém da sua família, que você vai perder alguém, ou que você vai morrer, né? Pensamentos catastróficos realmente. E você imagina, você ficar muito tempo com esse mesmo pensamento, isso vai minando você como pessoa. Isso mina você emocionalmente, né? E aí você começa a experienciar tristeza, né? E aí você começa a ficar inseguro, e aí você começa a não dar conta, você perde o brilho da tua vida, porque você começa a ficar voltado para pensamentos ruins, negativos, né? Então, assim, quando começa a passar um tempo muito grande, né, com esse tipo de pensamento, aí você começa a ver que existe já um transtorno. Né? Por exemplo, o transtorno de ansiedade, que a gente chama às vezes de síndrome do pânico, né? Você experiencia exatamente os sintomas que você experiencia numa ansiedade boa, que é o teu coração acelera, você fica... a respiração fica ofegante, você às vezes sua frio, né? Uma sudorese. Isso acontece? Acontece. Só que numa crise, isso se potencializa. E aí você chega a ter a sensação de morte, né? De que você vai estar tendo um ataque cardíaco. Foge do teu controle as reações do teu corpo. Você começa a ter um medo num grau tão alto que aquilo ali começa a você ficar totalmente descontrolado. É complicado, né? Porque é tão tênue, né? E daí vem a importância do profissional. Você acha que hoje, assim, na tua opinião profissional, todo mundo que for trabalhar no mercado, né? Tá indo se lançar agora, etc. O quão importante você acha... Saiu da faculdade, vamos dar um exemplo prático, né? Saiu da faculdade, muitas das vezes as pessoas não sabem o que vão fazer, dependendo da cadeira que sentou, né? O quão você acha importante essa orientação psicológica na vida do novo profissional, ou do cara que tem que se reinventar agora, após esses momentos que a gente está sofrendo? O cara que era engenheiro e agora está tendo que montar uma barraquinha de churrasco, e por aí vai, né? Exemplos afins aí existem de monte, ainda mais no Brasil. Né? O como você acha importante hoje a orientação psicológica na vida das pessoas como medida preventiva, não como já o problema estourado? O quão importante você acha e qual o caminho que a pessoa tem que analisar? Primeiro ponto que a pessoa tem que analisar na cabeça, do tipo, é o momento de eu procurar um profissional. Então, assim, uma pessoa que não faz terapia, né, e que está no dia a dia, né, muito importante ele prestar atenção em si, olhar para si, né, e pensar assim, como que está, parar um minutinho, às vezes, na hora de dormir, você fala, gente, como que foi meu dia? Como que eu me comportei? Como que eu transpus aquele obstáculo? Foi fácil? Foi difícil? É você se ouvir. É você parar realmente e se ouvir. Falar,
como é que eu tô gerindo o meu dia? Como é que eu tô gerindo a minha vida, né? Então, assim, eu sou um engenheiro e agora deu uma situação que está ruim, né? E eu tenho que me reinventar. E aí, como é que eu vou fazer? Vamos ter força, vamos pensar no positivo, assim, você trabalhar o pensamento, porque os transtornos, eles vêm para o pensamento negativo, né? Assim, o pensamento da gente, o pensamento, a gente não consegue não pensar. Até quando a gente quer não pensar, a gente está pensando em não pensar. Então, assim, não tem como a gente não pensar. A gente vai pensar o tempo todo. Só que a gente pode controlar o que a gente vai pensar, como a gente vai pensar. Né? E os pensamentos negativos, eles aparecem assim, do nada, sem você perceber a qualquer momento. Normalmente, eles acontecem quando você está num momento de pressão. Né? Então, quando você se sente pressionado, quando você está num momento de muito estresse, a tendência é você explodir e aí vem os pensamentos ruins. Então, quando você começa a exercitar, né, ter pensamentos mais positivos, procurar racionalizar os pensamentos, porque, às vezes, na ansiedade, os pensamentos entram, são pensamentos de coisas que não vão acontecer, que não tem nem probabilidade de acontecer. Sim. Né? Como se fosse assim, aquelas coisas que eu acho que vão acontecer e as coisas que realmente acontecem. Um é macro e o outro não é. Isso a gente vê, às vezes, pela nossa rotina no dia. Sim. Você programa a tua agenda ali, 1000 coisas. Tem dia que você vai conseguir fazer as 1000 coisas? Tem, mas tem dia que vai sair. O carro enguiçou, acabou a sua agenda. É isso aí. Você já vai ter que reprogramar. E é isso que é importante, né? Você conseguir se reorganizar. Essa reação, né? Se reprogramar, né? O ser humano, ele tem esse potencial, a gente tem esse potencial de ir lá embaixo e de ter essa mola para subir. A gente tem esse potencial. Então, a gente tem que usar esse potencial que a gente tem a nosso favor. Porque se a gente usar contra, é ali que vem o transtorno, é ali que vem a depressão, você dar ouvido para aquilo ali. Então, assim, o que é racionalizar? Tem probabilidade, eu estou preocupado com isso aqui. Qual é a probabilidade disso aqui acontecer desse jeito que eu estou falando? Né? De onde veio esse meu pensamento? Parar e se ouvir. Porque você começa num pensamento, num efeito cascata, que a coisa vai aumentando e vai ladeira abaixo mesmo, né? E se atropela. E aí, quando você vê, você está já num processo que você tem que precisar de ajuda. Se você se ouvir, se você buscar direcionar esse teu pensamento, né? Isso já te ajuda muito. Isso já te ajuda. Essa antifragilidade é construída ao longo de vários processos, né? E o que eu mais acho importante é isso que você está falando, é se ouvir. Eu tenho um grande parceiro no Sion, o Márcio, está até se recuperando em casa, passou por esses problemas, né, da Covid, etc. E ele é instrutor de meditação e ele realmente ele aborda muito isso nas sessões que ele faz, nas imersões que ele faz, que é isso, né? Sentar, né, aquietar e permanecer. Deixar se levar sem nada pretender. É uma frase lá que ele fala, que é muito útil. Porque, um exemplo, você sentou, se aquietou, ouviu, caramba. Mas e se? Não, mas peraí, ó. Mas e se eu encontrar o presidente no meio da rua, o que eu vou falar pra ele? Qual é a probabilidade de você encontrar o presidente no meio da rua do nada, né? Exatamente. Atualmente até é muito alta. Tomar água de coco na barra, etc. Mas em regra geral... Em probabilidades ainda é muito escasso. Exatamente. Ainda é muito remoto, né? Exatamente. Ainda é muito difícil. E aí é isso, né, Fernando? Eu queria que você deixasse um recadinho agora pra gente, falasse tua rede social e dissesse o que você acha, como a demanda tem crescido, né? Tem sido vamos dizer assim, uma avalanche, uma bola de neve que está descendo muito rápida na sociedade esse assunto. Eu queria que você deixasse um recado final pra gente e pudesse também dar suas redes sociais, quem quiser dar esse primeiro passo aí de se conhecer melhor e prevenir problemas maiores, pudessem te contatar, tá? Uma coisa que eu acho importante a gente falar, né, que tem relação com a ansiedade, dessa coisa de você estar no futuro, é que é uma frase do Dalai Lama, que ele diz assim: tem 2 dias do ano que você não pode fazer nada. É o ontem e o amanhã. O único dia que você pode fazer alguma coisa é o hoje.
Então, assim, viver o teu presente é a coisa mais importante e mais especial que você pode fazer, porque o teu futuro ele depende do teu presente, né? Então, assim, o hoje eu posso fazer, agora, esse momento, eu posso fazer várias coisas, eu posso transformar, eu posso crescer, eu posso... Esse momento. O amanhã eu não sei como vai ser, mas se esse momento aqui eu fizer do jeito que eu quero, se eu fizer ser bom, se eu fizer acontecer, a probabilidade do meu futuro ser muito legal é toda a probabilidade, né? Então, a primeira coisa é essa. Vamos viver o presente, né? Esse si, esse futuro, essa coisa de que a gente não pode controlar, traz medo, traz angústia, traz sofrimento. Então, porque a gente não controla. Então, vamos focar no hoje, no que a gente pode fazer, né? Uma outra coisa que eu posso dizer é que, assim, todo dia de manhã é um novo recomeço. Então, quando a gente acorda, né, e a gente levanta e a gente vai para mais um dia, toda a oportunidade está ali na tua mão, né? E aí você pode fazer o teu dia ser bom ou não, e é você que controla esse teu dia. Até quando ele não sai bom, né? Se você souber parar e falar, olha, eu vou crescer com isso, eu vou administrar isso, eu vou ultrapassar isso. Então, assim, tudo depende de você. A cada dia, a cada recomeço, a cada manhã, você pode fazer ser bom, você pode fazer acontecer. Né? Então, assim, isso é importante porque eu acho que traz essa possibilidade de você falar, não, eu faço, eu que faço, né? Eu não vou deixar o outro fazer, eu não vou deixar o outro interferir. Eu vou fazer ser bom, né? E aí, assim, as redes sociais, né? O meu Instagram é Psi Fernanda Natal, né? Eu coloco lá que eu descomplico a ansiedade, né, para melhorar a qualidade de vida. Então, lá a gente fala dos diversos comportamentos, né, atitudes, todos relacionados à ansiedade. Né? A gente descomplica um pouquinho ela, fala um pouquinho sobre como atuar com ela no dia a dia, né? De forma que a gente possa viver uma vida mais leve, mais tranquila, mais colorida, sem ela interferindo e prejudicando muito a nossa vida. E é isso. Fernanda, queria te agradecer, tá? Foi um prazer te receber aqui. Acho que faz bem elucidar a sociedade sobre um tema que ainda é muito monstruoso, né? Para assim o cidadão enfrentar, né? Então, te agradeço. Espero que a gente se veja mais aqui e pode contar com a gente aí nessa bandeira aí de descomplicar o assunto. Tá que bom? Bom, eu também te agradeço, tá? Fico feliz de estar aqui, fico feliz mais uma vez pelo convite e vamos rumo a melhorar a saúde mental desse mundão aí, porque está carecendo. Tá bom. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Gente, obrigado aí mais uma vez pela audiência de vocês. Queria agradecer a todos vocês que estão nessa corrida com a gente. Obrigado. Jesus!